Olá, olá, seja muito bem-vindo à nossa transmissão Agile Trends de toda terça-feira, às 20h30. Quem está falando aqui é o Gabriel Vaz. Hoje a nossa apresentação, a nossa transmissão vai ser show de bola. Vai ser uma das palestras mais bem avaliadas no Agile Trends, que é a palestra do Gestão por Propósito e por Valores, do Diego Ribeiro, lá do Serpro. Você pode adicionar tanto ele quanto a mim no seu LinkedIn. Queria a sua interação. Embora essa transmissão seja gravada, a gente queria que você comentasse aqui, ou na página que está acontecendo a transmissão, ou no YouTube. Comenta aí para a gente conhecer melhor. Se o seu setor já gerencia dessa forma, coloque aqui essa hashtag. Aqui é por propósito, papai. Se você nunca viu propósito, se aí no seu ambiente não tem propósito, você pode colocar uma hashtag nunca vi propósito aqui, né? Que a gente vai, através de sondar mais ou menos como é que está o nosso público. Eu não sei se o Diego está acompanhando, né? Mas provavelmente a gente pode interagir também. Propósito só no vizinho, se existe alguma iniciativa, mas não no seu setor. Não, tem um outro setor aqui que ele está trabalhando por propósito, mas aqui com a gente ainda não. E se você é gestor, você pode colocar quero implementar. Ou se você às vezes não é gestor, mas você consegue influenciar o gestor, pode inclusive mandar o link dessa apresentação para ele, né? E junto com essas hashtags aqui, a gente gostaria que você compartilhasse se você é Gov, isto é, se você é empregado público, se você é terceirizado, você é de empresa privada, mas trabalha em governo, ou se você trabalha exclusivamente na iniciativa privada. Você pode colocar empresa, né? E vamos lá. Bem, agora você vai estar comentando aí para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Se você já viu se gestão de propósito ou não, se você é iniciativa privada ou governamental, enfim. E agora nós vamos apresentar a pauta do dia, né? Bem, o Diego Ribeiro vai falar para a gente, né, sobre essa gestão por propósito e valores. E você pode fazer perguntas a qualquer momento, tá certo? Qualquer momento você pode fazer perguntas aí. Eu e ele vamos estar de olho nessas perguntas e provavelmente a gente interage ou via chat mesmo, ou a gente marca um outro webinar para responder essas perguntas, né? E depois que ele terminar a apresentação dele, eu volto para falar um pouquinho onde aprofundar este tipo de tema e qual é o próximo webinar do Agile Trends, beleza? Então vamos lá, uma ótima apresentação para vocês e eu volto no final. Um abraço. Diego Ribeiro do Serro, uma salva de palmas, seja muito bem-vindo, Diego. O Serro, vocês sabem que ele também é pioneiro em agilidade, não sabem? Ele vai trazer pra gente um tema que está para além do ágil em escala. Está para além do ágil. Como é que eu desenvolvo vários squads, vários times ágeis, e eles são autogerenciáveis e independentes. E como é que alinha todo mundo? Então, trabalho gestão por propósito e por valores. Mais uma vez, uma salva de palmas para os palestrantes. E ótimas palestras para vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre gestão por propósito e por valores. A gente vai falar uma coisa que é uma sedimentação, uma fundamentação quando você pensa em trabalhar métodos ágeis na sua empresa, ou melhor, quando você pensa em ter qualquer atuação de agilidade, sabendo que você tem que empoderar seus times e fazer com que seus times possam tomar a decisão sozinhos. Consegui agora. Quando a gente está trabalhando hoje em dia, vocês vão ver que o mercado, não só privado, mas quando a gente fala de governo, ele traz cada vez mais desafio para as equipes, cada vez mais complexidade de se lidar no dia a dia, né? A gente percebe que está atendendo coisas cada vez mais complexas e coisas começam a ficar muito mais complicadas de você tratar. Por quê? Porque a gente começa a perceber que o mundo está trazendo para a gente muitos desafios e coisas complexas com relação à forma que ele espera da empresa, o que ele espera da empresa. Os clientes estão ficando cada vez mais exigentes, tá? Entendam clientes não só da iniciativa privada, mas entenda principalmente, como eu sei que a maior parte de vocês aqui atende governo, o cidadão é o nosso cliente. E ele está cada vez mais exigente, ele está cada vez comparando a gente
identificou empresas, né, de tecnologias, empresas startups que sempre trazem produtos novos, e eles esperam que o governo também tenha a mesma postura, tenha a mesma velocidade, que encare aquilo ali como uma coisa importante para ele. Não importa mais só ter a feature, não importa ter mais só ter o serviço. É importante que o serviço seja prestado e bem prestado. Tem que ser feito para que o cidadão ele consiga realizar o que ele tem que fazer de uma forma simples e descomplicada. Vocês viram várias palestras de digitalização aqui de governo e tem a ver com isso. Cada vez mais as pessoas estão impacientes, né? Todo mundo aqui, quem aqui tem TV a cabo em casa? Levanta a mão para eu saber quem tem TV a cabo em casa. Quantos de vocês aqui aguentariam, quando a TV a cabo sai do ar, quantos de vocês aguentam esperar 2 dias, 3 dias para que ela volte para o ar? Todo mundo aqui pega o telefone e liga na hora. E fica com raiva porque ela não volta rápido. Vem aquela gravação bonitinha, já sabemos da sua localidade que tem um problema, espere 2 horas. A gente fica com muita raiva. Só que isso a gente nesse momento está se portando como cliente agora desse novo século. E a gente, quando está fornecendo serviço, encara esse mesmo tipo de cliente, tá? E cada vez mais a gente tem competição. Em todo o mercado, público, privado, a competição ela está se tornando cada vez mais forte, porque isso inclusive é uma forma de separar as pessoas que fornecem o melhor serviço, né? Então, esses desafios que a gente está percebendo dentro do mercado público e privado faz com que as empresas da gente tenham que se reinventar, com que os nossos órgãos tenham que se reinventar, os ministérios tenham que se reinventar, tá? Não é possível mais a gente estar pensando no modelo simplesmente de controle hierárquico, que não fornece agilidade, que não está preparado para esses novos desafios, né? E aí, óbvio, né? A gente está aqui numa palestra de ágil, não tem como falar de benefícios que o ágil traz. Esse reporte que tem, é um reporte que tem todo ano, que vale muito a pena vocês olharem, é um reporte muito completo de empresas que trabalham com ágil, empresas que atendem, como o método ágil está sendo disseminado em cada continente, europeu, americano, né? E aqui são resultados das empresas que adotaram ágil, né? Vocês veem ali em cima que a habilidade de gerenciar, né, as prioridades, ou lidar com as mudanças de prioridades é fundamental para o mundo de hoje. Como eu falei, nossos sistemas são complexos, né, nossas soluções são complexas, né? A gente tem que ter visibilidade. E olha o terceiro, alinhamento da TI com o negócio. A gente tem que parar de pensar em TI como TI. A gente tem que entender que TI, apesar de boa parte aqui, eu sei que vem no mercado de TI, né, vem da área de TI, TI é um meio para você fazer negócio. E isso está se mostrando cada vez mais importante dentro dos métodos ágeis, aí são resultados disso aí. Mas como é que você adota método ágil sem transformar a sua empresa numa bagunça, sem transformar a sua organização numa bagunça? Afinal de contas, não sei aqui, quem tem filho aqui, levanta a mão para eu ter uma ideia da palestra, quem tem filho. Já pensou você chegar em casa aqui, filhos de 10 anos, e dizer assim, não, ó, você agora está por sua conta. Arruma seu quarto, você vai para a escola a hora que você quiser, você é autorresponsável. A responsabilidade é sua, é o seu futuro, então você que tem que se preocupar com ele, né? Não é o que a gente vende da autorresponsabilidade, do método ágil, que a equipe se envolve com a responsabilidade e por isso ela se auto-organiza. Agora imagina você fazer isso em casa com seu filho. É mais ou menos o que acontece se você começar a trabalhar método ágil sem pensar em fundamentos para fazer essa coisa ser construída de uma maneira equilibrada, de uma maneira alinhada. Dar autonomia sem dar esse senso de educação que a gente faz em casa, que a gente está acostumado a fazer com os filhos da gente, é fundamental para a gente poder ter um melhor alimento. Ou seja, se eu der autonomia sem essa educação, eu vou gerar bagunça. Então é fundamental esse papel que a gente tem em casa, esse papel que a gente monta em casa, esse modelo de trabalho de educar antes de dar autonomia, na hora que a gente está adotando método ágil nas empresas também, né? Afinal de contas, você não quer acabar com uma equipe que não está preparada para tomar decisão. Uma equipe que ou não pode tomar decisão, ou se você liberar para tomar decisão, ela não vai tomar a decisão que você esperava que ela tomasse, né? Nenhuma referência aqui a minhas equipes desses zumbis aqui não, tá, gente? Tem gente aqui das minhas equipes, não... apesar de achar alguns parecidos aqui, mas nada pessoal, tá?
Mas como é que você faz, então, para você poder trabalhar métodos ágeis e criar essa fundamentação, essa educação, né? A gente tem que fazer uma ideia de alinhar para dar autonomia. O nosso processo tem que criar mecanismos para poder criar alinhamento e aí sim eu vou dando autonomia. Vocês estão vendo esse quadrante aqui? À medida que eu dou autonomia e não dou alinhamento, a minha organização pode se tornar o quê? Uma anarquia. Isso pode acontecer com qualquer repartição pública, com qualquer empresa privada. Equipes trabalhando por conta própria, sem estar focada no objetivo final, do maior resultado que espera ter, né? Se eu estou trabalhando com baixa autonomia, né, eu posso ter aqui uma sobrecarga, que é o famoso controle. Então a gente vai ter que criar as equipes dentro desse segmento aqui, né, do segmento de agilidade e inovação, ou seja, alta autonomia e alto alinhamento vai gerar o que a gente espera de resultado da implantação do método ágil. Mas como é que a gente pode fazer isso? Aí entra uma visão de propósito e valores. Entra aqui a mesma coisa que a gente faz em casa, quando vai educar nossos filhos, a mesma coisa que os pais da gente fizeram com a gente, para a gente se tornar independente. Tá? Empresas que trabalham com propósito são empresas que vêm se destacando cada vez mais no mercado. Isso vocês podem olhar, né, dentro de várias empresas, de várias revistas, né, Época, Abril, Exame, que as empresas que destacam, inclusive as empresas que a gente gostaria de trabalhar muitas vezes, quando alguém fala aqui de Google, fala de Starbucks, fala de empresas desse tipo, simplesmente elas têm um propósito muito forte. E os seus CEO falam isso. Eles falam que o propósito é fundamental para a empresa funcionar, né? E é exatamente isso aqui que a gente está falando, que assim, a gente quer trazer esse propósito para dentro das nossas empresas. É isso que a gente precisa ter. Um órgão, um ministério, o governo federal, uma empresa pública, uma empresa privada, todos têm que ter um propósito que não seja só ganhar dinheiro. O propósito tem que ir além de ganhar dinheiro. O propósito tem a ver com entregar alguma coisa para o seu cliente ou para a sociedade que vai fazer diferença para ele. E aí, quando você entende esse propósito, você começa a ter capacidade de dar autonomia, né? Quando você começa a trabalhar com propósito e valores, aí sim você começa a ter equipes que têm mais capacidade de decidir, equipes que têm mais capacidade de inovar e equipes que têm, inclusive, mais capacidade de se adaptar, né? Eu gosto de brincar que o método ágil não é uma corrida, né? O método ágil não é um sprint de 100 metros. A gente não adota método ágil porque a gente quer só entregar rápido. Eu até gosto de brincar mais que o método ágil que ele traz de melhor para a gente é a capacidade da gente adaptar o caminho que a gente vai tomar. Eu vi numa palestra que eu achei fantástica, que é assim, método ágil é mais parkour do que 100 metros raso. É você ir adaptando o seu caminho que você quer tomar, o que você precisa para chegar lá, do que propriamente saber que tem que chegar rápido, né? E para isso aí você precisa ter capacidade de decidir, né? E como é que a gente vai trilhar esse caminho? A gente teve exemplos que a gente montou lá no Serpro, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar diretamente aí há cerca de 2 anos atrás. A gente começou a trabalhar uma linha de multiclientes no Serpro, que era uma linha onde a gente estava tirando a empresa do modelo de atendimento apenas do governo, onde eu estava muito focado, inclusive em faturamento da OGU, né, do governo federal. Para quem não conhece, esse é o dinheiro dos ministérios, né, a conta do ministério. E a gente começou a discutir uma linha de multiclientes, uma linha onde a gente teria que conseguir dinheiro monetizando a cadeia de valor do governo e levando novos serviços para a iniciativa privada e fazendo ela pagar por isso. Isso parecia impossível na época que chamaram a gente para fazer esse trabalho, né? Mas a gente conseguiu, em 2 anos, ter um faturamento aí que quer fechar esse ano com cerca de 170 milhões nessa linha, né? A gente conseguiu fazer isso porque a gente fez uma implantação de modelos de trabalho com um propósito e um valor por fundo, né? Os valores que a gente queria trabalhar. Então a gente conseguiu dar autonomia e várias equipes trabalharam com independência, mas conseguiram chegar no mesmo resultado. Conseguiram criar a linha nova de trabalho. Não precisou ter um orquestrador único coordenando esse trabalho e todo mundo embaixo da mesma pessoa. Na verdade, a gente conseguiu fazer com que áreas diferentes trabalhassem
e o propósito final estava sendo atingido, que era uma nova linha de trabalho, era uma transformação empresarial gigantesca que envolveu mais de 400 pessoas na empresa. Tá? Primeiro de tudo, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa se reinventar, reaprender. Eu vi falar aqui de geração X, eu vi falar de geração Y. O fato é que eu não sei qual é a geração que a gente é. Eu prefiro não falar a minha, porque senão podem achar muito velho, muito novo. Eu sei que aqui tem para todos os gostos de geração. Aqui, geração Z, milênio, né? Agora a gente tem que encarar, independente da geração que a gente tem que encarar, que é o seguinte: o mundo mudou. A informação roda muito mais rápido. A informação faz com que a gente seja cada vez mais bombardeado de assuntos, e a gente tem que reaprender a viver com isso, porque isso muda o comportamento do nosso cliente. Alguns de vocês devem lembrar aqui como a gente no passado sentava no domingo para assistir Fantástico, né? Não era assim? Porque era lá que vinha as notícias fera do mundo inteiro. Chegava lá, todo mundo queria sentar para ver essas notícias fera. Meu pai me contou que era assim, eu não peguei essa época, tá? Então, assim, isso acabou. Ninguém senta mais para ver Fantástico agora. O meu filho, meu enteado, ele nem assiste televisão, para falar a verdade. Ele quer assistir YouTube porque ele pode acelerar e frear a hora que ele quer e dizer assim: não, esse assunto está muito chato, vou acelerar. Né? A gente tem que se preparar para reaprender a viver num mundo onde é isso que o cidadão espera da gente, né? Espera serviços ágeis, né? Rápidos, customizados para cada necessidade. É isso que o cidadão espera da gente, que o cliente espera da gente. Então a gente vai ter que reaprender, né? A gente tem que passar por esse reaprendizado, tá? Esse reaprendizado significa que a gente pode fazer em 4 passos. Foram os 4 passos que a gente trabalhou na hora que montou esse modelo de trabalho novo lá, né? Primeiro, você vai definir seu diferencial, depois você vai chegar nos seus propósitos, valores e mudar a sua empresa. Vamos para o primeiro, diferencial. Quando você olha para dentro da sua organização, para dentro da sua empresa, você sabe qual é o seu diferencial com relação às outras empresas que existem, que estão no mercado? Faça esse trabalho de reflexão. Tudo aqui agora, daqui para frente, exige muita reflexão, né? Na hora que você começa a ter essa reflexão de qual é o seu diferencial, você começa a pontuar o que é que você pode entregar de diferente para o cidadão ou para o seu cliente, né? Mas de uma forma única, né? Eu sei que todos vocês aqui já devem ter ouvido falar de análise de SWOT, né? É um modelo muito comum que a gente usa, mas não use análise de SWOT só para fazer planejamento estratégico. Tente usar análise de SWOT para ver qual é o seu diferencial, o que torna você diferente, o que você tem que ninguém mais tem. Vou dar um exemplo de uma mudança que a gente está passando no Serpro agora, né? O que o Serpro tem que ninguém mais tem? Por exemplo, a gente brinca assim: é porque eu tenho lá dentro os melhores desenvolvedores de software? Não é. É porque eu uso métodos ágeis? Não é. Agora eu consigo fazer sistemas que nenhuma outra empresa consegue. Sabe por quê? Porque a gente conhece o ecossistema de tecnologias de todo o governo federal. Eu sei como eu me integro com o CIAF, eu sei como eu me integro com o CIAP, eu sei como eu me integro com o CIASG, eu sei como eu consigo juntar todos esses dados para dar um analytics. Vocês devem ter visto uma palestra de IA aqui, eu consigo ter acesso às informações para gerar informações de IA, de inteligência artificial. Então, isso hoje é um diferencial. Então, na hora que você define o diferencial da sua empresa, você começa a se aproximar do que pode ser o seu propósito, do que é que você pode entregar que ninguém mais pode. Afinal de contas, seu propósito não pode ser em cima de uma fraqueza sua. Tá? Ter um propósito em cima de uma fraqueza é você, às vezes, querer remar contra a maré. Se você tem um propósito e realmente se diz que o seu propósito hoje está muito ligado a uma fraqueza da sua empresa, faça uma grande análise de como você pode resolver essa fraqueza, porque você nunca pode ter um propósito ligado a uma fraqueza. Isso tem que ser modificado rapidamente, né? Então parece uma bobagem quando a gente fala de análise de SWOT, mas ela é fundamental para você ver assim: pô, se eu quero atingir esse propósito e essa fraqueza que está aí diretamente ligada, eu tenho que resolver ela imediatamente, eu tenho que encarar ela de frente. Eu não posso postergar, fingir que essa fraqueza não existe, né? É assim que eu vou conseguir ter um diferencial competitivo. 2, tá? Agora que você conhece suas forças e suas fraquezas, você vai trabalhar seu propósito. E eu gosto de brincar com 3 perguntas básicas. O que é que o seu cliente vai ganhar se você for perfeito? Você diz assim: eu tive um ano perfeito.
que é que o meu cliente vai olhar e vai dizer, nossa, foi fantástico esse ano com essa empresa. Eu ganhei isso, consegui aquilo. Por quê? Porque o seu propósito tem que estar ligado à sua ideia de perfeição. Então, sempre que você for pensar no propósito, pense assim, eu vou ser perfeito. O que é que a empresa vai, o que é que meu cliente vai ganhar? Segundo, se eu não existisse, o que é que meu cliente estaria perdendo? E o último, mas não menos importante, é como é que você quer ser lembrado? Veja que você passou por uma visão de suas forças e suas fraquezas e você está agora definindo o que é que você quer entregar de valor para o seu cliente. Agora você tem uma visão de propósito dentro da sua empresa, dentro da sua organização. E é isso que vai alinhar seus times. Seus times vão estar alinhados porque agora eles conseguem tomar decisão, né? Não só pensando dentro do projeto. Eles conseguem tomar decisão olhando o que a empresa quer entregar além daquele projeto. Imagina o seguinte, se você tem 10 timizagens na sua empresa, 15 timizagens, 3 departamentos no seu ministério, se vocês estão trabalhando num propósito único, apesar da independência, vocês sabem que vocês estão construindo uma coisa juntas, apesar de às vezes não ter que ter um grande cronograma. Por quê? Porque incutiu na cabeça de todo mundo, né, dentro de todo mundo, o que é que se espera da empresa. A outra coisa que é importante, além do seu diferencial e do seu propósito, são os seus valores. Todo mundo fala muito de valores aqui, né? Eu gosto de definir valor muito como comportamento e atitude, tá? Se você tem comportamento e atitude bem definido, você consegue fazer com que suas equipes também tomem decisão sabendo o que é importante, né? Quantas pessoas aqui, só para entender, conhecem claramente o propósito da empresa que trabalha? Levanta a mão. Até menos do que eu pensava em relação ao propósito aqui, né? Dessas que conhecem o propósito, quantas já conseguiram passar o propósito da empresa para a equipe e dizer assim, ó, baseado no propósito da minha empresa, o propósito da minha equipe é esse aqui. Levanta a mão. 1, 2, 3. Olha o que a gente está falando aqui, na plateia desse tamanho aqui. Tudo bem que a maioria pode estar escutando lá, não sei. Mas 3 levantaram a mão, né? Deu até para contar. Então, veja que a gente, apesar de parecer uma coisa óbvia que eu estou falando, não acontece. E a mesma coisa com os valores. Quantas pessoas sabem quais são realmente os valores que são importantes para a sua empresa? Exemplos de valores. Por mais que a gente queira todos os valores bons, é importante que você decida aqueles que você vai trabalhar na empresa, na sua organização. Porque você vai conseguir, na verdade, fazer pessoas que comecem a incutir aquilo dentro do paradigma de pensar, tá? Quando a gente fez a mudança que a gente tinha lá, a gente selecionou 3 valores. Era foco no resultado. Então, o resultado era muito importante ter o resultado. Independente se a atividade é minha ou sua, o resultado era importante. O outro, quando a gente colocou colaboração, né? Uma equipe tem que ajudar a outra sempre que precisar, né? E o outro que a gente colocou lá muito forte foi visão sistêmica. Entenda o todo. Entender o todo é mais importante do que entender a parte, né? Vocês viram quando eu perguntei aqui os valores que regem as empresas de vocês, e não estou falando dos valores às vezes que estão lá na missão, visão e valor, não estou falando do valor real, do dia a dia de comportamento. A maioria de vocês aqui não sabia o que esperava, ou quem é chefe aqui, eu não sei se tem a oportunidade de falar isso para os seus funcionários, ó, você vai ser avaliado no final do ano por esses 3 valores, por esses 4 valores, por esses 5 valores. É óbvio que a gente quer ter todos, mas tentem focar, tá? E aí vem o último passo, que é exatamente esse de como eu passo esse propósito, esses valores para dentro da organização, tá? Não adianta a gente achar que valores e propósito é coisa para ficar em quadro na parede. Não adianta. Você tem que fazer com que sua empresa responda por aquilo. Isso significa mexer em estrutura empresarial, processos e indicadores, tá? Então veja, a gente falou muito de métodos ágeis aqui. Mas se eu tenho propósito, se eu tenho valores, se eu mudo a minha empresa, eu tenho certeza que a adoção, inclusive, da agilidade, não estou falando de Scrum, mas de métodos ágeis de agilidade em geral, vai se tornar mais fluida dentro da empresa. Se eu pular qualquer um desses 4 passos que eu falei, a coisa vai ficar muito mais complexa, tá? Então, quando a gente está falando de
estruturar a empresa, existem várias técnicas. Eu não vim aqui explicar quais são as técnicas que tem, inclusive várias apresentações aqui falaram isso. OKR é uma forma de você levar o desdobramento do propósito da empresa até suas equipes. Gamificação é uma forma de você mostrar para suas equipes que você precisa daquilo ali. Tem indicadores de valor. Por exemplo, lá a gente usa um indicador, já que colaboração é tão importante, um pedaço do nosso processo de promoção por mérito lá era guardado, reservado para os melhores colaboradores. Não eram os maiores técnicos, eram os maiores colaboradores. A empresa tem que mudar também para dar uma resposta, para dizer assim, ó, é importante para mim ter esse valor. Não só estou falando da boca para fora. Quando a gente faz esse tipo de mudança, as pessoas começam a mudar. E o que acontece? Voltando agora lá atrás. Elas começam a tomar decisão baseado no que a empresa acha importante. O objetivo onde quer chegar e o comportamento que quer ter. Opa, eu ajudo ou não ajudo aquela pessoa? Será que eu preciso pedir para o meu chefe para ajudar? Opa, isso é importante. A empresa avalia isso para mim. É um educativo que a gente faz. Tá? Então, finalizando uma visão geral do que é gestão por propósito e valores, tá? Que a gente dividiu aqui em 4 passos, né? A gente precisa, primeiro, saber se a nossa empresa, e aí por isso que eu botei esse reflexozinho aqui de lado, porque propósito só acontece quando você olha e você quer trabalhar assim. Para funcionar por propósito e valor, o primeiro maior desafio é assim, sua cabeça está pronta para isso? Como eu falei, a gente está sendo bombardeado de informação, os clientes estão querendo cada vez mais. Então, assim, a gente tem que mudar a nossa cabeça. Mas o primeiro desafio, antes de eu falar que a equipe trabalha baseado em propósito e valor, é se eu vou cobrar por isso. Eu dou promoção por isso? Eu distribuo renda por isso, verba por isso? Eu distribuo benefícios por isso? Ou eu só falo isso da boca para fora e na hora que o cara faz alguma coisa lá que eu não gosto, eu reclamo com ele porque ele não entregou e não era para ele ter ajudado outra área, porque a nossa área é mais importante. Então, a primeira coisa é você se olhar no reflexo e dizer assim, a minha empresa está preparada para trabalhar nesse modelo? E a segunda é a própria cabeça do seu time. A gente está passando por uma nova mudança de processo lá agora. E a gente percebe que o próprio time, às vezes, ele tem dificuldade de aceitar autonomia para trabalhar por propósito. Entendeu? A autonomia, ela gera desconforto algumas vezes. Então, esses foram os 2 desafios que a gente conseguiu encarar na hora que a gente foi fazer a implantação por propósito. Mas no final, a gente está pronto para tirar as rodinhas, né? E voltar a andar para um mundo que exige agilidade, que exige adaptação. Então, é um processo complexo trabalhar por propósito. Mas a gente entende que, assim, é necessário para você tirar as rodinhas da sua equipe. É necessário para a sua equipe conseguir trabalhar. Tá? Então, vou deixar aqui uma frase do Howard Schultz para finalizar. Tá? Ele é um dos cofundadores da Starbucks. Tá? E tem vários livros legais aqui. E essa é a frase que ele termina deixando no livro dele, que cultura e valores superam estratégia. Tá? Esses são alguns livros para vocês conhecerem, tá? Se vocês quiserem, depois a apresentação vai ficar aberta. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Diego. Alguém pergunta? Alguém pergunta para o Diego? Diego, parabéns pela palestra, bem bacana, o assunto é realmente uma coisa que mexe com a gente, né? Trabalhar com propósito, trabalhar com valores. No entanto, às vezes a gente percebe que no dia a dia de gestores, diretores, presidentes, vice-presidentes, é uma coisa que está num turbilhão ali do dia a dia e acaba às vezes sendo um pouco esquecido. Como um agente de transformação, você deu algumas dicas aí, mas se você pudesse dar mais alguns detalhes ou mais alguns insights, como que você faz para trabalhar nessa camada aí, principalmente entendendo que eles estão num turbilhão do dia a dia, como que você tira esse pessoal e sensibiliza eles para, de repente, começar uma transformação nesse sentido que você explicou? Ah, legal, boa pergunta, tá?
Na verdade, assim, ó, tem uma coisa que sensibiliza, né, toda essa camada que você falou aí, se chama resultado. Resultado é um negócio que sensibiliza todo mundo. Isso é fato, tá? Você pode achar que gestão por propósito e valor você não acredita, mas você vai falar de resultado, isso comove, né? Deixa uma lágrima cair no rosto da gente. Quando a gente começa a trabalhar nesse modelo e você explica para o seu gestor o seu objetivo principal na hora que está implantando uma visão de propósito e valor, você vai ter que mostrar para ele que você vai entregar mais resultados em paralelo. O que é que significa? Hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe que tem cerca de 800 pessoas. Quando a gente fez aquele trabalho, a minha equipe era de 200. Né? Eu não dava conta de controlar tudo aquilo ali. Então, você começa a mostrar para ele o propósito e você começa a mostrar o resultado das equipes independentes que estão trabalhando no mesmo propósito. Fazendo, inclusive, com que essas equipes comecem a aparecer para ele. Você sai um pouco de cena e deixa as equipes irem apresentar, deixa as equipes irem falar. E ele começa a perceber que, apesar de serem equipes diferentes, elas conseguem falar coisas muito parecidas, coisas alinhadas. E ele também tem a surpresa do seguinte, ele sempre está tendo resultados mais rápidos, porque vão pessoas diferentes falar de assuntos diferentes, mas que constroem. Então, a forma que eu acho que mais sensibiliza um dirigente quando você vai fazer isso aí, é mostrar para ele que as equipes alinhadas no mesmo propósito conseguem gerar resultado mais rápido, ele começa a ver o discurso alinhado, e aí, na minha opinião, acho que aconteceu muito forte lá, ele começa a acreditar que de fato existe um propósito também. Porque ele diz assim, todo mundo fala igual, todo mundo me mostra resultado, eu tenho resultados excelentes, às vezes não tem nem não tem nem o que interferir, que às vezes a gente até acha ruim, né? Porque não tem nem como dar um pitaco, porque já está tudo bem organizado. Então, essa é a maneira fundamental. Chega um momento que a coisa se torna um ciclo tão virtuoso que você foge do seu controle. Eu vou dar um exemplo. Ontem teve uma apresentação na minha empresa que foi excelente, sobre essa linha de produtos, né? E mostrando lá, todo mundo elogiou, porque envolveu todo mundo que da empresa, foi uma videoconferência nacional para falar dessa linha de produtos. E meu chefe chegou e falou assim, Diego, fera, como foi que tu organizou? Quanto tempo tu organizou? Eu falei, não sei, eu não sabia nem que ia ter essa palestra, na verdade. Eu fui convidado só para fazer a abertura, quem organizou foi a equipe toda de gestão de produto. Aí já foi eles que fizeram sozinho, não teve. Foi. Eles sabem que é importante fomentar essa linha porque é um dos propósitos da nossa área. Acharam que era importante conversar com a empresa inteira. Sentaram, organizaram e só fizeram assim, Diego, você tem 5 minutos para fazer a abertura. O resto é com a gente. Né? Isso faz a pessoa entender o que é o propósito. Entendeu? Eu acho que resultado é a forma de demover. Agora você precisa pedir um tempinho para ele ali, para ele começar a entrar no clima. Entendeu? Precisa desse tempinho. Tá? Outra pergunta? Eu tenho uma. Desafio para implantar isso. Tá. O maior desafio que a gente viu lá foi o que eu falei para vocês. Assim, vocês já deram autonomia para a equipe de vocês? O primeiro passo é maravilhoso. O segundo passo é que tem equipe que tem medo de ter poder de decisão. Então, na hora que você está montando esse sedimento, é óbvio que as pessoas vão errar nas primeiras decisões. Né? Ninguém vai acertar nas primeiras decisões, é um processo educativo, é igual quando você vê seu filho errando uma conta de matemática, você diz assim, como é que ele errou isso aqui? Só que você não lembra que talvez quando você tivesse a idade dele, você ia errar também. Eu me lembro decorando tabuada de 6, por exemplo. Né? Então, o grande desafio é a equipe entender que ela vai ter espaço para errar, para aprender, para acertar, mas que ela, de fato, ela ganha muita responsabilidade por poder estar tomando decisão, né? E que, de fato, ela entenda o seguinte, que apesar dela estar errando, a empresa vai dar um voto de confiança nela e espera, na verdade, não é que possa errar à vontade. Né? Errar não é o problema. O problema é não aprender com o erro. Então, assim, ela sabe que vai poder errar e o que vai ser questionado a ela é o aprendizado que ela teve com aquele erro. Então, acho que esse é o grande desafio, as próprias equipes estarem preparadas. Mais uma aqui. Diego, parabéns pela palestra. Tá? Gostaria de aproveitar para 2 perguntas. Uma é que você pudesse nos dar exemplos de comportamentos e de atitudes que são definidas e esperadas pelo time. Tá? E como que você faz a checagem disso?
que o time está agindo dessa maneira. Ó, quando a gente implementou os três comportamentos que a gente falou, primeiro era colaboração, foi um, né? Então, ó, colaborar é importante. Eu não estou nem dizendo para quê, estou dizendo colaborar é importante. Tem vários times, mas vocês têm que colaborar. Segundo, a gente tinha foco no resultado, né? E o terceiro era a visão sistêmica. Como é que a gente checava isso aí? No da colaboração, por exemplo, e aí tem N maneiras de você fazer esse cheque. Vou dar o exemplo do que a gente implementou. Os gerentes de outros departamentos faziam uma lista de quem colaborou com o departamento deles. E essas pessoas entravam com diferencial ou pontos a mais no processo, inclusive, de requalificação de promoção, né? Então tem um pedaço dessa lista que não era feito, não era o chefe que escolhia que ia entrar, eram as pessoas da outra área. Então era uma forma de acompanhar, de botar na prática isso aí. O outro que era foco no resultado, a gente está, por exemplo, vou te dar um exemplo que está acontecendo agora. Eu estou implementando na equipe atual uma lista mensal que eles têm que me passar quem foi bom naquele mês. Não é o funcionário do mês não, tá, gente? Não é igual a ideia do funcionário do mês não, vai um pouquinho além. É dizer assim, me dá a lista de quem foi bom, quem teve foco no resultado desse mês aqui. E eu vou fazendo o histórico dessa lista para chegar na época de promoção e não decidir só no último mês o que é que aconteceu. E essa lista vai ficando visível para todos os meus gerentes. O foco dela não são os funcionários, mas são os gerentes. Por que os gerentes vão começar a se preocupar? Pô, eu tenho que fazer a galera render mais, porque lá no final isso vai se desdobrar num processo de promoção também. Então, você começa a criar mecanismos de fazer com que as pessoas mostrem o seu resultado. E a visão sistêmica, que foi o último caso, a gente começou a promover palestras internas que as próprias equipes conseguiam apresentar para mostrar o seu resultado para todo mundo na visão sistêmica. E eles não falavam só do que fizeram, falavam de tudo que a equipe inteira fez, né? Eles vinham para o palco, ficava igual a minha aqui na frente, as primeiras palestras, o pessoal gaguejava e tudo, mas foi uma forma de mostrar assim, ó, é importante você aprender o que todo mundo está fazendo, porque você vai lá na frente apresentar. Então são formas que você tem que botar esses valores no seu dia a dia. Foi assim que a gente fez, inclusive atrelando, não diretamente, tá, gente? Porque eu acho que diretamente é muito ruim criar uma regra de, fez isso, é promovido. Mas assim, são insumos de informação, os seus valores têm que ser insumo de informação na hora que você vai discutir uma promoção de quem está trabalhando bem. Não é direto, não é uma conta matemática, mas você tem que considerar, e você tem que falar para todo mundo, estou considerando esses valores na hora que eu avalio o desempenho de vocês. Obrigado, Diego. Sucesso. Gente, parabéns a ele. Obrigado, gente. A nossa próxima transmissão é o segundo episódio do Kinefin, né? Se você não assistiu, eu vou colocar aqui no link da descrição também o primeiro episódio, que foi o Kinefin Basics, né? É o básico do Kinefin. Foi uma discussão muito bacana, muito animada, aconteceu domingo passado, né? E domingo que vem vai ter novamente às 20 horas. Então, também vai estar aqui em algum lugar, um lugar para você se inscrever e participar do nosso próximo webinar, tá certo? Olha, muito obrigado, um forte abraço. Sim, se a sua empresa trabalha com empenho, se você quiser solicitar inscrição por empenho, é esse e-mail aqui, e os links de inscrição estão aí na descrição, beleza? O meu WhatsApp é isso aqui, caso você queira trocar figurinha, fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. Tá joia? Um grande abraço, fica com Deus e até a nossa próxima transmissão.